E aí pessoal, vamos falar da vida real hoje. O que é a vida real, né? Ao passado a gente falou de juros simples. Juros simples, pessoal, é broderagem, né? A vida de mentirinha, na verdade a vida aí com o que você tem com seu amigo, blá 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 blá, beleza. Agora a vida real. O que são juros compostos? Vamos ver o que são juros compostos? Vamos lá. Então galera, a fórmula é essa daqui, tá? Decorem, tudo bem? Mas, ó, vamos entender essa fórmula, tudo bem? Vamos entender essa fórmula. Então é o seguinte, galera, é o seguinte. Para ver essa aula, para assistir essa aula, você teria que ter assistido a aula de juros simples. Para ter assistido a aula de juros simples, teria que ter visto a aula de porcentagem, tudo bem? Então assistam essas duas aulas anteriores. Mas vamos lá. Juros compostos é o seguinte, galera. O que a vida real faz com você? Então você está aqui falando, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Dinheiro. Tudo bem? E aí é o seguinte, eu quero dinheiro. Aí eu falo, o banco fala, eu tenho dinheiro para emprestar para você. Beleza. Só que é o seguinte, eu vou emprestar esse dinheiro que você quer a 10% ao mês. Tudo bem? 10% a cada mês. Então, como assim 10% a cada mês? Então, vamos lá. Na broderagem seria, por exemplo, vamos supor que eu quero 100 coins emprestado. Então na broderagem seria, é 10 reais por mês a mais aí que você vai ter que pagar. Então se você me dever por 4 meses, você vai ter que me pagar 40 coins a mais. Porque 10% de 100 é 10 reais, tudo bem? E 4 meses seria 4 vezes 10 reais, que seria 40 reais, você me devolve 140 reais. Mas, na vida real, o que o banco faz? Bom, vamos supor que 100 é esse quadradinho azul aqui. Beleza? E aí é o seguinte, ele vai lá, tudo bem? O banco ele divide em 10 partes iguais o seu dinheiro e uma parte vai ser juros, ou seja, essa uma parte, né, vai o que vai acrescentar aqui no valor do que você tem que devolver depois de um mês. E aí já sabe na aula de juros que 10% a mais, 10% a mais, né, é igual a 100 mais 10% de 100, ou simplesmente 100 vezes 1,1, né? Se você colocar assim, isso daqui dá 0,1. 0,1. Se você pegar esse cara e colocar o 100 em evidência, vai ficar 1 mais 0,1, que é 1,1. Então é 100 vezes 1,1. A gente já viu isso na aula de porcentagem. Dá uma olhada lá como é que faz esse a mais. Tudo bem? Então o que acontece, galera? 10% a mais, eu estou te emprestando 100, beleza? Então depois de um mês, eu vou multiplicar por 1,1. Tudo bem? E isso daqui vai dar quanto? Vai dar 110, beleza? Beleza, então, beleza. Depois de um mês, você vai me dever tudo isso. Tudo bem? Você vai me devolver tudo isso, ó. Vamos colocar em pontilhado. Você estava me emprestando isso, certo? O banco vou te emprestar isso. E depois de um mês, você vai me devolver isso. Beleza? Justo? Justo, mais ou menos, né? Mas enfim, depois de um mês, galera, você tá devendo isso daqui. Legal. Agora o que o banco vai fazer? O banco vai chegar lá, tudo bem? Vai pegar tudo que você está devendo, que é tudo isso. Você não está devendo só isso. Você está devendo isso mais isso depois de um mês, certo? E aí ele vai dividir em 10 partes iguais. Tá, 10 partes iguais. Né? Agora 10 partes de um troço maior. Então, o que eu vou pegar como uma parte, né? Vai ser um pouquinho maior do que o troço que eu estava aqui, certo? E depois de 2 meses... é o seguinte, agora você está me devendo 110. Não é 100 que você está me devendo mais, é 110. Beleza? Então, eu vou pagar depois de 2 meses um troço maiorzinho. Então depois de 2 meses, eu vou pegar esse cara mais 10% disso. Ou seja, eu vou multiplicar de novo por 1,1. Porque é 10% a mais do que eu estava devendo. Mas o que eu estava devendo não é 100? Não, isso é para juros simples. Eu não estou devendo mais 100, eu estou devendo agora 110. Então, vezes 1,1. Ou seja, 1,1 vezes 1,1 vezes 100, pessoal, dá 121. Não 120. Vocês entenderam? Por isso que a gente chama aqui juros compostos, juros sobre juros. Tudo bem? Então, o que eu estou devendo agora é tudo isso. Legal. Legal não, né? Bom, depois de 3 meses, o que vai acontecer? Bom, depois de 10 meses é isso daqui, né? Então tô devendo isso, beleza? Então vou apagar isso daqui já, porque não é mais o troço, beleza? E aí eu tô devendo
tá? Eu vou marcar em pontilhado. Eu estou devendo isso. Aí o que o banco vai fazer? O banco vai lá, ele pega o que eu estou devendo, eu vou dividir em 10 partes iguais, tudo bem? E aí eu vou pegar uma parte dessas 10 partes iguais, que vai ser um pouquinho maior do que era antes, mesmo raciocínio. Então isso aqui vai ser uma parte, é um pouquinho maior. E aí beleza, depois de 3 meses eu vou pagar essa uma parte a mais. E aí essa uma parte a mais vai equivaler a isso daqui. Nossa, tá crescendo, né? Então o que vai acontecer? Eu estava devendo isso, pessoal, eu estava devendo 120, eu não estava devendo 120, estava devendo 121, porque foi 100 vezes 1,1 vezes 1,1. Ou seja, eu estou devendo tudo isso aqui agora, certo? Então, depois de 3 meses, não vai ser mais 121, não senhor. Vai ser tudo isso daqui que eu estava devendo, vezes 10%, vezes 1,1. Que é o total, é o negócio a mais que eu estou vendendo. Isso daí, pessoal, dá 133,1. Tudo bem? E aí esse 133,1, pessoal, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Esse 133,1 é agora o valor que eu estou devendo, tudo bem? Então o que acontece? Beleza, depois de 4 meses, o que o banco vai fazer? O banco vai pegar o total, né? Agora não é mais isso, agora é isso, beleza? Então eu vou pegar o total, o banco vai pegar o total, ele vai dividir em 10 partes, beleza? Ele vai pagar o a mais. Ou seja, eu vou pegar em 10 partes iguais, vou calcular a 10ª parte, então isso aqui vai ser uma parte. Tudo bem? Então, ó, a escala está um pouquinho fora da realidade, tá? Mas é o seguinte, vocês entenderam que é um pouquinho a mais por vez, né? Isso daqui era 10% disso. Isso daqui é 10% de tudo isso. Isso daqui é 10% de tudo isso, então tem que ser um pouquinho maior, tá? E aí eu vou dever isso daqui, ó, vou pagar isso depois de 4 meses, meu Deus, que fartura, né? Então depois de 4 meses eu vou pegar e vou multiplicar de novo por 1,1, tudo bem? Ou seja, 1,1 primeiro mês, 1,1 segundo mês, 1,1 terceiro mês, 1,1 quarto mês, e aí fica o seguinte, fica 146, tudo isso, pessoal, fica agora, tudo isso daqui, fica 146,41, tá? Essa é a vida real, tá? Ela não é tão brother assim como você pensa, né? Mas, tecnicamente, pessoal, parece ser mais justo, porque o valor da minha dívida, ela vai aumentando, né? Então, se eu for calcular a parte do valor da dívida que eu tô aumentando, então eu tenho que calcular sobre essa parte, ou seja, depois do 5º mês, eu vou pegar, vocês entenderam? Eu vou pegar, e aí, agora eu tô devendo isso, né? Eu vou dividir em 10 partes, e aí eu vou calcular uma parte disso. Uma parte disso é um pouquinho maior que a última parte, beleza? E aí vai ficar isso daqui mais isso daqui, tá? Por isso que quem cai no cheque especial, quem cai no cartão de crédito, a dívida só vai aumentando, tá, pessoal? E aí é brutalidade pura, tá certo? É muita brutalidade, é isso que o banco faz. E aí vai ficar 146 vezes 1,1, no 5º mês eu vou estar devendo aqui vezes 1,1, beleza? Vezes 1,1, então depois do 5º mês eu vou estar devendo aí um valor astronômico. Olha só, em 5 meses ficou 161,051, ou 5 centavos, 051,05. Beleza? Então é isso, galera. Agora você entende essa fórmula, né? Esse 1 mais i, pessoal, é o quanto a mais. Isso daqui é da aula de porcentagem, beleza? Elevado a n, isso daqui é da aula de potenciação. Dá uma olhada na aula de potenciação. Eu estou pegando aqui, ó, 5 meses, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou multiplicando o 1,1 5 vezes. Então, n aqui, tá, pessoal? N aqui é igual a 5. Tudo bem? Então vai ficar 100, né? O montante, o dinheiro total vai ficar 100, depois de 5 meses, 1,1 elevado a 5, tá certo? Então esse elevado é o que indica quantas vezes a mais vai ser, né? Porque eu sempre vou multiplicar por 1,1, se for 10%. Por exemplo, se for 25%, seria 1,25 elevado a n. N é o número de meses, ou período que eu estou contando. N é o período, M é o montante, né? Capital inicial é C0, isso da aula anterior, tudo bem? Então, galera, é isso, juros compostos é isso. Precisa decorar essa fórmula? Essa fórmula, pessoal, não é que precisa decorar, tá?
mas ela é dedutível. Na hora da prova você deduz rapidinho como é que é essa prova. É só lembrar dessa aula. É o C0 que multiplica a taxa a mais, elevado a n, que é o número de meses, que eu sempre vou multiplicando. Sempre vou multiplicando, porque sempre o cálculo é feito sobre o que eu estava devendo. Então isso, pessoal, é juros compostos, é juros sobre juros. É isso que acontece na vida real, sempre que você vai comprar um eletrodoméstico, tudo bem? Sempre que você vai comprar uma calça de mais de R$ 300 e por aí vai. E falando em calça de mais de R$ 300, vamos para o próximo exemplo então, vamos lá. Então eu estava na loja, tá certo? Estava na loja muito feliz, porque encontrei lá uma calça que a vista era de R$ 300. Meu Deus, é menos de R$ 300, tá certo? Só que é o seguinte, eu só tinha, né, R$ 100 para dar de entrada. Ou seja, a calça à vista de R$ 300 é quanto a mais a uma taxa de 2% ao mês parcelado em 60 meses. Então é o seguinte, olha só, eu não tenho R$ 300, né? A calça tá barata, porque custa R$ 300, é menos de R$ 300. Tá certo? Só que é o seguinte, eu tenho 100 coins e a loja falou o seguinte, ó, você pode parcelar em 60 meses o resto. Ah, legal. Então é o seguinte, eu vou dar entrada de R$ 100, tá certo? Então, os juros vai ser sobre o que eu tô devendo. E o que eu tô devendo, pessoal? Eu devo quanto? Eu devo exatamente 300 menos 100. Então eu vou dever R$ 200. Ah, legal. E aí o que acontece? Se eu estou devendo 200, então 200 aqui. Tudo bem, então no primeiro mês, galera, eu vou multiplicar por 1,02. Por que esse 1,02? Porque é 2% a mais, aula de porcentagem, tá? Então vai ser 1 mais 0,2, né? Porque é 2%, que é 0,02. Então é 1 mais 0,02. Então é 200 vezes 1,2 no primeiro mês. Vezes o quê? 1,02 no segundo mês. E por aí vai, né? Essa brincadeira no terceiro mês, então vai ser vezes 1,02. No quarto mês vai ser lá, beleza. Então isso daqui vai se repetir quantas vezes? Por 60 meses, pessoal, né? Eu parcelei em 60 meses, 60 vezes. Então vai ser o quê? 60 vezes eu vou multiplicar 1,02. Então na verdade vai ser 200, beleza? Vezes 1,02 elevado a 60, né, pessoal? E aí eu dei aqui esse dado aqui, 1,02 elevado a 60 dá 3,3 aproximadamente, beleza? 3,3, tá? Desculpa a letra aqui, é 1,02 elevado a 60, dá aproximadamente, símbolo de aproximadamente, 3,3. Então, pessoal, 200 que multiplica 1,2 elevado a 60 vai ficar o seguinte, vai ficar 3,3 vezes 200, né? E 3,3 vezes 200 costuma dar 660. Tudo bem? Beleza. Então, isso daqui é o que eu vou pagar a mais? Não, galera. Isso daqui é referente ao que eu estava devendo, que era R$ 200, né? Então, o que acontece? Eu paguei R$ 600 mais os R$ 100, o quê? De entrada, né? Isso dá quanto, pessoal? R$ 760. Beleza? Ah, mas olha só. Era só 2% ao mês. Era tranquilo, era suave, galera. Ah, olha só, a vida real, né? O que os bancos fazem? É juros sobre juros. Então, depois de 60 meses, esse negócio fica grandão. Ah, mas era só 2%. É verdade, 2% ao mês, né? Então, isso daqui, pessoal, é besteira, tá? Se você pegar vários meses, isso vai se expandindo, né? Isso vai se propagando. Então, galera, R$ 760 é o preço da calça que à vista era 300, tudo bem? Então daqui a gente tem que o que a gente pagou a mais vai ser 760 menos 300, que dá R$ 460, que eu tô pagando a mais da calça de R$ 300. Vocês entenderam? Ó, R$ 100 é o que eu paguei de entrada. Isso daqui eu não estou devendo mais, então o que eu vou dever é 200. O 200 eu vou multiplicar por 1,02, que é o que vai ser a mais durante 60 meses. Então vai ser 200 vezes 1,2 elevado a 60, que dá esse valor aqui. 660 mais o 100, 760. Então o que eu paguei a mais é 460. Então a calça, é lógico que é mais de R$ 300, né? E nesse caso vai ser R$ 460 a mais. Beleza? Então é isso aí. Vamos para o exemplo 2. Então, galerinha, olha só, exercício 2 diz o seguinte: uma cultura de bactérias cresce uma taxa de 10% a cada minuto. Ué, não era dinheiro? Não era juros compostos, pessoal? A aula é sobre juros compostos, mas é o que eu queria dizer aqui, né, que eu já disse na aula de juros simples, que nem todo crescimento, tudo bem, há uma taxa
crescente e tal, uma taxa constante a cada minuto, enfim, a cada intervalo de tempo, é só com dinheiro, tudo bem? Ela pode ser aplicada, o conceito de juros compostos podem ser aplicados ao, por exemplo, o crescimento de uma cultura de bactérias. Então, essa cultura ela cresce 10% a cada minuto. Então, depois que passa um minuto, vezes 1,1, né? Porque é 10% a mais, então é vezes 1,1, aula de porcentagem. Tudo bem? Depois de 2 minutos é vezes 1,1 de novo. E por aí vai. Beleza. Então, no item A, escreva a relação entre P, população, por T, tempo para uma população inicial P0. Tá? Desculpa a letra aqui, tá? População inicial P0. Tudo bem? Então, eu vou resolver o item A aqui e o item B aqui. O item B, após quantos minutos a população é 16 vezes maior. Então, beleza. Então, o que acontece, galera? No item A é o seguinte, eu tenho uma certa população, certo? Isso vai ser o quê? Isso vai ser igual a uma população inicial, beleza? População inicial, que eu vou multiplicar 1 por 1,1 depois de 1 minuto. Depois de 2 minutos, 1,1 de novo, ou seja, população inicial, beleza, vezes 1,1. Depois de 2 minutos é 1,1 vezes essa população que eu já tinha depois de 1 minuto, tudo bem? Então depois de 3 minutos, pessoal, vai ser 1,1 vezes de novo. Por quê? Porque é 1,1 vezes o 2 minutos, que era 1,1 vezes o 1,1, que era depois de 1 minuto. Ou seja, eu sempre vou multiplicando por 1,1, né? Vocês entenderam? Esse é o conceito de juros compostos. Depois de 4 minutos, eu vou multiplicar por 1,1 o total, que era tudo isso. Tá certo? Ou seja, isso vai se repetindo T vezes, não é? Então, é só elevar a T. Eu tenho população, vai ser população inicial, vezes 1,1 elevado a T. Tudo bem? Esse 1,1 é 1 mais 0,1, né? 100% mais 10%. 100% mais 10%. A aula de porcentagem. 100% mais 10% é o quanto a mais. Beleza? Então dá uma olhada na aula de porcentagem. Então, população vai ser a população inicial 1,1, né, vezes 1,1 elevado a T. Essa é o item A, tudo bem? Com o item A eu consigo responder o item B. Poderia ter feito na raça? Poderia, mas 16 vezes. Tem que fazer 16 vezes o rolê, tá certo? Então o que acontece? Eu tenho essa fórmula aqui, certo? Então a população final vai ser 16 vezes, ou seja, 16 população inicial. E isso daí eu sei que vai ser população inicial 1,1 elevado a um tempo t, que é em minutos. Tudo bem? Daí é o seguinte, pessoal, eu vou lá e vou cortar esse P0 aqui, dos dois lados da equação, né? Vou dividir P0 desse lado e P0 desse lado. Então o que acontece? Eu tenho 16 é igual a 1,1 elevado a t. E, professor, ferrou. Ferrou por quê? Porque eu não sei fazer essa conta. Bom, eu sei que t é o expoente. O expoente é o log. Tudo bem? Log na base 1,1 de 16. Calma, tá? Dá uma olhada no de log, tá? Que vai ter. Então, vai ser log na base 1,1 de 16 igual a t. Ou seja, isso daqui, pessoal, vai ser log de 16, mudança de base, sobre log de 1,1. Tá certo? Então, isso aqui vai... Pessoal, log 16 foi dado, log 16 é 1,2. Então, 1,2 dividido por log de 1,1, que é 0,04. Tudo bem? Então, isso daqui dá 30 minutos. Isso daqui dá 30. 30 mins. Tudo bem? É o tempo que eu preciso para 16 vezes a população inicial. Beleza? Então é isso. Então, esse exercício, pessoal, tá? Tem log aqui. Então, dá uma olhada na aula de log. Tudo bem? Não, é só fazer mudança de base aqui e acabou. Então, essa questão ela diz o seguinte: é uma questão de taxa de crescimento constante, tá? Um crescimento da população constante de 10%, eu consigo aplicar os conceitos de juros compostos. Beleza? Então foi isso, pessoal. Juros compostos é juros sobre juros, tá? Dado que eu tenho um valor que eu estou devendo, isso vai ser vezes a taxa a mais, que a gente viu em porcentagem, eu vou multiplicando sucessivamente, ou seja, eu vou levar uma potência. Tudo bem? E esse conceito ele pode ser aplicado para qualquer coisa que cresça a uma taxa constante. Tudo bem? Então é isso aí. Falou!